Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos, nessa manhã, dar continuidade às exposições que iniciamos semana passada na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Hoje, a partir do versículo 6 até o versículo 14. Durante a exposição, não feche sua Bíblia, acompanhe junto com a gente. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o 14, nos traz o seguinte: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar antes de passarmos à exposição desses 9 versículos. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de subir até a tua casa e poder escutar a tua santa palavra. Queremos, Senhor, pedir o auxílio do teu Santo Espírito para preencher os nossos corações, nos fazendo entender as mensagens, as lições importantes que devemos retirar a partir desse texto e nos fazendo colocar em prática, dia após dia, o zelo pela tua palavra, pela tua casa, pelo Evangelho. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei semana passada, hoje a introdução se torna desnecessária, então a gente vai mais rapidamente para o texto em si. Mas semana passada nós conhecemos um pouco da criação de Timóteo. Entendemos que a sua mãe e a sua avó foram instrumentos nas mãos de Deus para que ele chegasse à fé. Não só isso, nós vimos também que o apóstolo Paulo tinha um grande apreço por Timóteo e ele se alegrava muito com o testemunho do seu filho na fé. E hoje nós vamos entrar numa parte do texto, uma parte da carta em que ele vai encorajar Timóteo e vai exortá-lo a ter zelo, firmeza e fidelidade. Esses são os principais pontos desse trecho da carta. E é importantíssimo que a gente tenha essa palavra em mente durante toda a exposição, encorajamento. Timóteo já estava no campo, mas ele precisava de encorajamento. Ele já vinha fazendo o trabalho de evangelista, o trabalho de um comissionado por Deus, mas ele precisava ainda de encorajamento. E grandes são os desafios, mas aquele que é chamado por Deus não pode retroceder. Antes, ele precisa seguir em frente confiando naquele que o comissionou. E assim, Paulo se comportou e assim ele exorta Timóteo a também se comportar. Então, versículo 6 ele diz: Por esta razão, que razão? Ele começa esse bloco textual falando, por esta razão, aqui ele acabou de mencionar, porque você tem uma fé genuína, não fingida, versículo 5, a mesma que habitou primeiramente na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita também em ti. Então, por essa razão, de você ter essa fé,
eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, essa expressão muito forte, te admoesto que reavives o dom de Deus, ela sugere que Timóteo, mesmo caminhando corretamente no ministério, ele estava sendo menos vigoroso do que ele deveria ser ao fazer uso do dom espiritual que Deus havia lhe dado. Então, nós entendemos que as dificuldades de Timóteo eram enormes no campo em que ele estava. Quando a gente olha para a primeira carta de Paulo a ele, no 4º capítulo, dá para entender um pouco do que ele estava passando e o que a sua mente começava a pensar a respeito dos desafios que estavam à sua frente, não somente com relação aos falsos mestres, mas com relação à igreja em si. Só que ele não poderia agir de outra maneira a não ser com força, com firmeza. Ele precisava ser mais vigoroso no seu ensino, mais incisivo, mais enfático com relação às verdades de Deus. E aí é interessante a gente abrir aqui um pequeno parênteses, no sentido de que Timóteo, por mais que fosse jovem, e por mais que ele não tivesse a experiência de campo que Paulo tinha, de fato não tinha essa experiência, mas ele estava tratando da palavra de Deus. Mesmo que você não tenha uma experiência tão larga quanto aquele que ele encaminhou no ministério, mas se você for fiel a esta palavra, ela precisa ser ouvida, acatada e praticada. Em resumo, não importa de que boca saia a palavra de Deus, se ela sai fielmente, ela é sim digna de aceitação. Pode ser da boca de um jovem Timóteo, pode ser da boca de um já ministro em fim de vida, como era Paulo nesse contexto, mas importa que os ministros do Evangelho preguem a palavra com fidelidade. É isso. A gente às vezes tem uma coisa assim, e eu particularmente tinha, até um tempo atrás, com médicos. A gente dá maior credibilidade ao médico que já é mais experiente. Mas eu tenho por experiência própria que um médico muito experiente errou comigo feio. Quase que eu ia embora dessa vida. E um médico muito jovem, praticamente recém-formado, 2, 3 anos, acertou comigo de uma maneira tão perfeita, guiado por Deus, que hoje não somente eu, mas outras 3 pessoas da minha família se consultam com o mesmo médico. E aí a gente começa a compreender o seguinte: se é verdade na boca do jovem, é verdade na boca do mais experiente, contanto que seja verdade, a gente aceita. Também, se não for dentro da palavra, se não for verdadeiro, a gente despreza, seja de quem for. E Paulo admoestava Timóteo por quê? Porque ele conhecia a verdade, a veracidade do compromisso que Timóteo tinha. Paulo não estava falando para um aventureiro do campo missionário. Paulo estava falando para um comissionado. Paulo estava falando para um vocacionado. Então, é por isso que ele aconselha a Timóteo que mantenha acesa a chama do dom que Deus havia lhe dado. A dádiva deste dom ministerial foi simbolizada pela imposição das mãos de Paulo sobre Timóteo. E aí é uma referência à sua ordenação. E as palavras de Paulo a Timóteo vão indicar que cada crente é responsável por nutrir e desenvolver a obra do Espírito na sua própria vida. Quando a gente está começando o ministério de pregação, às vezes a gente é levado a ir por determinados locais que as pessoas dizem assim: eu vou lhe convidar para pregar no sábado à noite. Quando é que vai ser a pregação? É no domingo à noite. Aí a pessoa diz: mas não vai dar tempo de eu preparar uma mensagem, está muito em cima. Não se preocupe. Abra a boca, que Deus enche. O Espírito enche. Não se preocupa muito com isso não. Você abriu a Bíblia e Deus vai te encher, e Deus vai te usar. Se coloca na dependência do Espírito. Nós vivemos na dependência do Espírito.
É justamente por isso que nós preparamos, na dependência do Espírito, sermões, estudos, devocionais. Não vem da nossa cabeça. Nós não abrimos como se fosse uma caixinha de promessas e salta daqui uma mensagem pronta com 3, 4 pontos, com aplicações para a nossa vida diária. Então, quando Paulo exorta Timóteo, admoesta Timóteo que reavive o dom de Deus, ele diz: você tem o dom de Deus, você tem o dom da palavra, você sabe o que fazer, mas você precisa desenvolver, nutrir esse dom. Você precisa ler a palavra, Timóteo, você precisa orar, Timóteo, você precisa depender do Espírito Santo, você precisa ser diligente e fiel na entrega, no preparo e na entrega dos seus sermões. Você não pode simplesmente dizer: Deus me dotou de uma capacidade e agora, toda vez que eu for solicitado, facilmente eu ativo o modo pregador e está tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam. Ele precisa sim trabalhar e muito, e muito. Eu achava um certo exagero de um antigo professor meu, quando ele dizia assim: um sermão mais longo, de uma passagem praticamente como essa, de 9 versículos, às vezes a gente chega a pregar 15, 20 versículos, demora pelo menos 20 horas para ser feito. E eu ficava dizendo: não, pelo amor de Deus, 20 horas é muito tempo. Acho que ele é muito perfeccionista, ele vai, olha, e ele vai fazendo modificações e dá muito tempo. Mas se a gente perceber quantas vezes a gente lê o texto, quantos materiais a gente procurou com informações do contexto histórico, do contexto cultural, para que a gente venha a entender por que cada coisa está sendo dita. Quantas vezes a gente sentou para escrever, apagou, escreveu de novo, apagou, escreveu de novo, até que ficasse exatamente da maneira que Deus nos orientou. Talvez o processo de escrita final dure 2, 3 horas. Mas a quantidade de vezes que a gente passou por aquele texto, que a gente estudou sobre aquele texto, sobre aquele contexto, dá quase isso mesmo. E aí eu me pego hoje passando 3 dias para que a gente chegue. E aí quando chega no domingo pela manhã, você acorda de 6h30 da manhã e vai revisar e ainda acrescentar alguma coisa. E ainda modifica alguma coisa. E certamente, se daqui a algum tempo eu olhar para essa pregação, talvez eu ainda tenha alguma coisa a falar. A palavra de Deus é inesgotável, então não posso agir ministerialmente como se ela fosse limitada. E dizer: não, tá tudo pronto, eu não preciso mais trabalhar em cima dela. Não, eu preciso trabalhar e muito. E entendamos aqui, existe claramente alguma coisa sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. No sentido de que é da competência de Deus dotar pelo seu Espírito, pessoas com determinados dons. E a gente já falou sobre isso quando estudou extensivamente 1 Coríntios, ano passado e no começo desse ano. Mas é de total responsabilidade humana nutrir, desenvolver e pôr em prática esse dom. Do que adianta o Espírito Santo capacitar alguém com algum dom que essa pessoa não exerce? Aí fica a gente aqui, muitas vezes, pensando: Senhor, me dá aquele dom, me dá aquele dom. Ele já deu, mas talvez eu não esteja enxergando, nem desenvolvendo, e muito menos colocando em prática. Esse é o ponto. Então, a primeira lição que eu extraio aqui desse versículo é que o ministro do Evangelho não pode caminhar sozinho durante a sua trajetória. Ele precisa de líderes mais experientes, que o abasteçam de valiosos conselhos e encorajamento para enfrentar as diversas batalhas que vão sobreviver à sua vida. Timóteo foi ordenado. Timóteo tinha um exemplo de Paulo, tinha um exemplo de vários outros, mas ele precisava de encorajamento. Ele precisava que alguém pegasse na sua mão e dissesse assim: Timóteo, caminhe por aqui. Não era simplesmente Paulo dizer: Timóteo, fica lá em Éfeso, na primeira carta, porque eu preciso que você fale a determinadas pessoas que estão ensinando doutrinas falsas. Fale com elas, dirija o seu ensino a elas, para que elas não enganem o povo de Deus, e depois soltasse ele lá no campo. Até porque a segunda carta vai mostrar que os problemas continuam. E se os problemas continuam, a necessidade de encorajamento e de ensino
e de conselho, continua. E se os problemas tivessem sido resolvidos, Timóteo não precisaria mais de Paulo? Não, ele precisaria ainda assim. Todos nós precisamos de uma pessoa que nos oriente, de uma pessoa que nos aconselhe, de uma pessoa que nos escute, de uma pessoa que caminhe junto com a gente. Todas as pessoas, principalmente aqueles que são pregadores da palavra. E um segundo ponto é que a exortação mostra que o dom para o serviço não opera automaticamente. O dom desceu e agora ele vai começar a operar independente do que eu queira. Não é involuntário. Ele requer uma ativa cooperação daquele que o recebe para manter-se em viva chama. Olha o que aqui diz 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Se há como apagar o Espírito pela nossa negligência com relação ao dom, há como reavivar o dom de Deus. Então Paulo está muito correto em exortar Timóteo dessa maneira. O versículo 7 nos diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele diz: Timóteo, a situação é complicada, eu compreendo, mas pela fé que eu conheço que você tem, eu estou te admoestando que você reavive o dom de Deus, porque Deus não nos deu espírito de covardia, para que quando surgisse a primeira questão, o primeiro problema, você corresse do campo missionário, você pedisse saída. Não, Ele nos deu o espírito de poder, amor e de moderação. Então, aparentemente, Timóteo tinha uma reticência com relação à assertividade no seu ensino. Ele falava tudo que era necessário para as pessoas, mas talvez não da maneira que precisava ser. De maneira alguma, eu posso dizer que na situação de Timóteo, e no final da exposição eu vou tocar mais nesse assunto, mas de maneira alguma eu posso dizer que Timóteo poderia pregar com ressentimento no coração, ou pregar com raiva. Pregar com firmeza é diferente de pregar com raiva. Ser incisivo é diferente de ser grosseiro. E Timóteo precisava ser incisivo sem ser grosseiro. Ele precisava ser firme sem desanimar os irmãos que ali estavam. E esse equilíbrio ele precisava ter. E não estava tendo. Como a gente falou também na exposição anterior, o fato dele ser jovem trazia problemas, questionamentos. Por isso que Paulo vai falar lá, capítulo 4, versículo 12, que ele não se preocupe, que as pessoas não podiam desprezar a mocidade dele, mas para que isso acontecesse, ele precisava ter um comportamento que o tornasse padrão. Então as pessoas veriam nele aquilo que deveriam ver num verdadeiro ministro do Evangelho. Assim ele conquistaria o respeito dos irmãos, não na pancada, não na força, não no grito, mas pelo exemplo, pelo testemunho e pela palavra. Então, o espírito do qual ele foi dotado, primeiramente é um espírito de poder. Ele não poderia se acovardar dentro da situação. Era grave, sim, mas exigia força, exigia coragem, e ele foi dotado desse espírito de poder. O que é esse espírito de poder do qual ele foi dotado? Se evidenciava em um coração fortalecido e diligente em cumprir o chamado. Apesar das animosidades e provações. Então, espírito de poder, apesar de todas as questões que ele estava passando, Timóteo tinha um coração fortalecido. Como é que eu posso estar fortalecido no meu coração? É algo que a gente vai ver muito mais na frente, no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, eu só tenho um coração fortalecido pela graça de Deus que é derramada sobre mim. Então, Timóteo, peça graça de Deus. Ore para que Deus seja gracioso para com você. E ele precisava ser diligente em cumprir o chamado. O espírito de poder é para que ele seja ousado em fazer tudo aquilo que Deus ordenar ele fazer. Ser diligente, ser cuidadoso em cumprir o chamado, não ser negligente. E isso apesar de provações e animosidades.
A palavra, às vezes, trai a gente na interpretação. Mas, ao contrário do que parece, animosidade não é coisa boa. Não é ânimo, não é alegria. É rixa, é contenda, é raiva, é ressentimento. Então, quem tem animosidade por outra pessoa tem um sentimento extremamente ruim. E de forma alguma, Timóteo podia pregar com animosidade. De forma alguma, ele poderia olhar somente para as provações. Ele precisava olhar para todo aquele povo, que boa parte não aceitava o seu ensino, mas ele precisava pregar com amor e com poder. Então, uma segunda característica do Espírito do qual ele foi dotado é que ele também era um Espírito de amor. Era necessário que ele amasse aquela igreja. É muito, muito difícil que você consiga pregar para uma igreja verdades tão contundentes quanto as do Evangelho se você não tiver, primeiramente, amor a Deus, segundo, amor à palavra de Deus, e terceiro, e não menos fundamental, amor pelo povo de Deus. Imagine se Timóteo agisse como Jonas. Senhor, eu não quero ir para Nínive. Aquele povo não merece a tua salvação. E aí prega com raiva para que ninguém se converta. Chega lá e fala tudo o que deveria falar, mas de uma forma que as pessoas não se dobrassem diante do Senhor. Mas quem faz a obra não somos nós. A obra é dele. E as pessoas são convertidas. Independente da forma como a gente faça. Mas importa que a gente faça corretamente. Então, era necessário que Timóteo amasse aquela igreja independente das incompreensões. Porque incompreensão a gente tem dentro de casa, quanto mais na igreja. Tem no trabalho, tem qualquer local que a gente habitar e que tiver um pensamento diferente de outra pessoa, já vai haver incompreensão. Qualquer relacionamento entre duas pessoas ou mais vai gerar algum tipo de divergência. E isso é natural. O que não é natural é que a gente se aparte por conta disso. O que não é natural é que a gente alimente animosidade por conta disso. Então, o sentimento de amor era necessário para se poder pregar a palavra de Deus eficazmente. Difícil tarefa essa de Timóteo e difícil tarefa de quem passa por isso. É você estar olhando para uma grande audiência em que muitos você percebe estampado na testa: eu não quero você aqui. Eu não aceito o seu ensinamento. Eu não gosto de você. E você continua pregando. Porque quem lhe chamou não foi aquela audiência. Quem lhe chamou foi Deus. Você prega por amor a Ele. E por amor a Ele você continua amando aquelas pessoas. Ele disse que ia ser fácil? Não, mas ele disse que estaria conosco. É por isso que Paulo continua mostrando, dizendo assim: a gente também recebeu um espírito de moderação. A gente foi dotado desse espírito. Nada se resolve sendo exasperado. Timóteo não ia resolver nada chamando toda a igreja de Éfeso e fazendo aquela imensa assembleia, rasgando o verbo com todo mundo. Não. Sendo explosivo, querendo ganhar no grito. Não, o respeito da igreja só é conquistado quando você tem um exemplo de vida moderado. Quando você consegue ter resistência suficiente dada por Deus de aguentar pancadas, de suportar aflições, de escutar muitas vezes palavras desagradáveis, mas nada disso importa quando você sabe quem lhe chamou. O respeito da igreja é conquistado com um temperamento sóbrio. Não é com uma pessoa que diz: Deus me livre de falar com o pastor, capaz de dar em mim. Não é dessa maneira. Ou então de pessoas que dizem assim: se eu falar com o pastor, ele sai disciplinando todo mundo. Porque ele não escuta a gente. Ele quer resolver tudo de uma vez. E ele diz que com ele é dessa maneira. Não. Deus não chamou pessoas para estar em púlpitos dizendo assim: olhe, comigo é assim. Não, ele chamou pessoas para dizer assim:
Nessa palavra é assim. Quando Deus entra na nossa vida é assim. Quando Deus transforma a nossa vida, o nosso temperamento é assim. Nós vivemos em harmonia, não sob medo ou terror. Muita gente tem sofrido por conta da teologia do medo. Ou você faz assim ou você está no inferno. Isso não é produtivo para a vida da igreja. E Paulo diz isso a Timóteo. Você precisa ter firmeza de caráter. Isso sim vai conquistar o respeito dos irmãos. É quando eles perceberem que, independente das situações, independente deles serem até grosseiros com você, você se permanece o mesmo. Você trata todos igual. Você está fazendo o seu trabalho de um evangelista. Você não está aí para agradar ninguém. Você está para agradar a Deus. E entendendo que você está ali para agradar a Deus, quem estiver no mesmo espírito, quem estiver harmonicamente com você também vai ficar agradado. Mas não busque simplesmente o agrado dos homens. Busque agradar a Deus. Versículo 8 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Que belo convite. Que maravilhoso convite esse. Eu entendo hoje, já depois de 10 anos que eu entrei no seminário, que esse daqui poderia ser o primeiro versículo lido na devocional inicial de uma turma de seminário. Não só na minha época, mas eu acho que em outras épocas também, e hoje, por conta de exemplos vários, tem candidato ao ministério que acha que está entrando numa colônia de férias. Só que ele está entrando numa guerra. Quando você olha para isso aqui, é dizer, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Durante toda a sua carreira ministerial, você não pode se envergonhar do Evangelho. E a nossa época está apertando. Está se fechando o cerco contra quem não se envergonha do Evangelho. Mas mais do que isso, tem sofrimento. Participa comigo dos sofrimentos. Em vista desse revestimento divino, de um espírito de amor, de poder, de moderação, Timóteo jamais deveria se envergonhar de testificar acerca do Senhor, mesmo que esse testemunho acerca de um Messias crucificado suscitasse a ira dos demais e do mundo todo. A zombaria, a inimizade de outras pessoas. Não interessa se ser crente em Cristo é impopular ou nos trará complicações com determinadas pessoas ou grupos. Cristo deu a vida por nós. Servi-lo não é um peso ou uma vergonha, antes é um privilégio. Então Timóteo de maneira alguma poderia olhar para aquele testemunho de Cristo e dizer, não, eu me envergonho, eu não posso falar, eu vou perder oportunidades com os grupos que eu faço parte, eu vou ter outras pessoas virando as costas para mim. Não interessa. Não interessa grupos, pessoas, oportunidades, se você perder a maior delas. O privilégio de servir ao Senhor que deu a vida por você. Paulo ainda vai insistir com Timóteo no sentido de não se envergonhar do seu encarcerado que sou eu. Paulo estava preso pela segunda vez. E agora, totalmente isolado. Não podia receber pessoas, como ele recebia na prisão domiciliar em Roma na primeira vez. E quando um reconhecido líder é preso, é tratado como um criminoso, aqueles que estão lhe dando assistência naquela obra, fatalmente, consequentemente, recebem a mesma humilhação. Vocês fazem parte do grupo daquele que está lá preso, daquele que está lá condenado, sendo tratado como criminoso. E ao invés de se render a um sentimento de vergonha, porque um dos maiores líderes estava preso, Timóteo é convidado, é chamado a tomar parte desses sofrimentos a favor do Evangelho. Nesses termos, ele tem que se preparar para as provações decorrentes de crer, pregar e viver o Evangelho de Deus.
Como eu citei no comecinho desse versículo, penso muito no contexto do seminário. Olha para um candidato ao ministério, e ele lá está todo empolgado, pensando, eita, daqui a um determinado tempo eu vou ter uma igreja na mão, eu vou ter a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo, ele sai cheio de ideias, e quando chega na realidade, muitas dessas ideias são quebradas mesmo. E aí você olha para ele e diz assim, você está disposto a sofrer porque você crê em Deus? Se num momento de extremo aperto, alguém olhar para você e disser assim, você crê em Deus, até que ponto você é disposto a dizer, eu creio? Você está disposto a passar pelas provações decorrentes da pregação do Evangelho? A gente ainda tem, mas a gente tinha ainda mais. Uma liberdade fantástica nesse país de pregar sobre qualquer coisa. A gente tinha liberdade de expressão, de culto, enfim. Só que está cada dia mais difícil a gente pregar, sem ser alvo de algumas colocações, de algumas ameaças, de algumas palavras que deixam muito no ar, que a gente pode estar enrascado, porque falou essas palavras. Até que ponto a gente está preparado para essas provações de pregar o Evangelho? A gente vai pregar até o último dia? A gente vai pregar até as últimas consequências? Timóteo tinha que estar preparado para tudo isso. E ele estava sendo orientado por alguém que estava preso por conta do Evangelho. Então ele está recebendo o exemplo de Paulo. E mais ainda, viver a palavra de Deus. Quando eu era adolescente, o grande problema era porque eu não ia para as festas, porque eu não bebia, porque eu não experimentava drogas. E as pessoas achavam que a gente, usava a expressão, a gente era careta por conta disso. Hoje o problema é muito mais sério. Hoje crianças, pré-adolescentes, adolescentes sofrem muito mais. A gente é de uma geração que era muito discutido dentro da escola. Por que não pintou o dentinho do menino, botou um chapéuzinho de palha e botou ele para dançar quadrilha? Porque ele é crente. Porque tem coisas muito mais importantes na vida dele do que isso. Porque isso não vai preencher o coração dele. Porque isso não faz parte da vida dele enquanto um servo de Deus. Porque isso não é testemunho para ele. Hoje é bem mais complicado. Por que seu filho não aceita a identidade de gênero do coleguinha? Porque ele vive segundo a palavra de Deus. Gênero tem palavra. Gênero, número e grau. Pessoas têm sexo, masculino e feminino. Deus criou assim e assim será até o último dia. Não quer viver isso? Tudo bem, é um direito seu. Mas eu continuarei vivendo enquanto vida eu tiver. Timóteo tinha que ser dessa maneira, nós temos que ser da mesma forma. O sofrimento às vezes é extremamente intenso, mas o poder dado por Deus é sempre proporcional aos sofrimentos que a gente vai ter que suportar. Ele vai dizer isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Está doendo em você? Esse mensageiro de Satanás te esbofeteando para lembrar que você é pó e cinza, está doendo? Mas é necessário. E entenda que a minha graça te basta. Quando tiver mais complicado, lembre, eu tenho a graça de Deus. E ele diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está aí sendo fragilizado para lembrar que não é nada e eu estou crescendo. Eu estou com o meu poder te sustentando. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, Paulo dizendo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí eu quero fazer duas observações nesse versículo. De nada nos adianta a aprovação do mundo. Nós estamos aqui para servir e agradar a Cristo.
Portanto, não devemos nos envergonhar do Evangelho, antes testemunhar dele. Segundo, as provações que Paulo cita em si não são fonte de prazer. Você não sente prazer na sua fraqueza. O tempo vai passando, você diz: eu já não faço mais o que fazia quando tinha 18 anos. Meu corpo já não aguenta mais, a cabeça já não aguenta mais, eu não consigo me lembrar de todas as coisas. E você vai tendo limitações que você vai dizendo: estou precisando de ajuda. Eu não sou mais quem eu era antes. Você não tem prazer nas injúrias em si. Quando você padece por necessidades, quando você é perseguido, quando você se angustia. Essas questões em si não trazem prazer, mas nós temos prazer em saber que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que em todas essas coisas, Deus age em nosso favor, para que nós não padeçamos, para que nenhuma delas seja o nosso fim. Então, se nós continuarmos confiando no poder de Deus, esperando na sua sábia providência, nós vamos conseguir encontrar prazer em todas essas situações agradáveis. O versículo 9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus nos chamou e nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que quis dizer com tudo isso? Com santa vocação. Qual o objetivo da nossa eleição? Qual o objetivo do chamado de Deus para a vida dele, para a nossa vida? É a santificação do seu povo. Nós fomos chamados para a santidade. E aqueles que são ministros do Evangelho são chamados para encaminhar o povo de Deus nessa santidade diante dele. Então Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí, uma pequena observação: não há como não ser santo e irrepreensível, porque nós fomos chamados para ser tudo isso perante ele. Existe algum espaço nesse universo onde não estaremos diante de Deus? Existe algum espaço desse universo onde nós podemos nos esconder da presença de Deus? Existe alguma forma de escapar dos olhos do Senhor? Não. Então não dá para ser diferente. Precisamos realmente encarar a nossa responsabilidade de ser servo de Deus santa e irrepreensivelmente. Mas nós fomos chamados não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. A salvação é pela graça somente. Não se baseia no esforço humano, mas no projeto, no plano salvífico de Deus e no ato de misericórdia de enviar o seu Filho para morrer por nós. Tito 3, versículo 5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí fica muito claro, nós fomos chamados, nós fomos atraídos pela graça, e essa graça é totalmente, eu espero morrer dizendo isso, totalmente irresistível. Acho que a maioria de nós não, durante a nossa vida, durante a nossa juventude, a gente não pensava em servir a Deus. Passava longe da nossa cabeça. Quanto mais dedicar a nossa vida pelo Evangelho. Nós não pedimos por isso, mas nós fomos chamados a isso. Nós não imploramos por um dom para sermos úteis à casa do Senhor. Nós fomos dotados de dons para sermos úteis na casa do Senhor. E tudo isso traz consequências, implica em muitas questões. Mas a gente é grato pela graça e pela misericórdia de Deus, porque se não fosse por ela, nem estaríamos vivos, muito menos sendo úteis na sua casa. Nunca se esqueça, a nossa salvação e a nossa perseverança na fé são obra da graça de Deus, de ponta a ponta.
Desde os tempos eternos ou antes dos tempos eternos, nós fomos chamados. O plano de Deus para a salvação dos pecadores perdidos foi desde a eternidade. Isso é algo que nós precisamos colocar no nosso coração como muito especial. É o fato de nós nos sentirmos amados por Deus por essa escolha antes de tempos eternos. Você não sabia quando viria à Terra, por meio de quem, em que local, em que condições, mas o plano eterno de Deus já lhe contemplava. Isso é motivo de agradecimento a Ele. 1 Pedro 1,20 diz: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Versículo 10 diz: e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Todo esse plano já foi construído antes da eternidade, mas ele começa a ser materializado, a ser visto pelos homens, a ser revelado para os homens com a primeira vinda de Cristo. Normalmente a gente olha para essa palavra aparecimento ou aparição na segunda vinda, mas aqui ele está utilizando para a primeira. Ele se refere ao glorioso planejamento do propósito eterno da graça de Deus, incorporado e tornado eficiente mediante a vinda de Cristo em carne. Então, na encarnação de Cristo, esse plano começa a ser colocado em prática e as pessoas começam a visualizar esse plano eterno. Hebreus 2, 14 e 15 é preciso nisso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Se nós somos feitos de carne e osso, importava que Cristo viesse em carne e osso para se sacrificar por nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, escravos do pecado, libertos por Deus, agora escravos da vontade dele, que é incomparavelmente melhor. Versículo 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. 1 Timóteo 2,7, Paulo vai falar a mesma coisa. Foi por este evangelho que ele foi designado arauto, apóstolo e mestre. Tão consciente ele estava que era uma grande honra que Deus concedia a ele, que dessa forma ele não podia sentir vergonha de sofrer pelo evangelho. Quem era a figura do arauto? De um rei. Aquele que levava mensagens para outras localidades. Se eu recebo do Rei Jesus a mensagem de salvação, como posso me envergonhar de levá-la a outros? Algo que transformou minha vida, que não somente mudou minha vida, mas me deu vida. Eu não tinha. Como é que eu posso negar a outros a oportunidade de ouvir a respeito da palavra que dá vida, transforma vida e vida eterna? Não podemos sentir vergonha desse evangelho. Versículo 12 ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Eu fui designado pregador, apóstolo, mestre, eu fui dotado desse Espírito. Paulo está mostrando tudo que aconteceu com ele e dizendo: Timóteo, com você foi do mesmo jeito. Mas eu estou conversando com você através dessa carta, dizendo o seguinte: é por conta disso tudo que eu estou sofrendo essas coisas. A prisão, a vergonha de estar preso, mas nunca a vergonha de servir a Cristo. Paulo, quando diz, estou sofrendo estas coisas, ele estava na prisão por conta da pregação do Evangelho, mas isso nunca para ele foi motivo de vergonha. Senão ele não estaria sendo preso pela segunda vez pelo mesmo problema, a mesma questão. As pessoas não aceitavam, mas aquilo era a vida dele, a pregação do Evangelho. E ele diz, todavia não me envergonho porque... E aí esse versículo aqui é o que nós poderíamos dizer, utilizar no fim da nossa vida.
Se no início da nossa vocação, o versículo 8 deve estar muito presente, assim como tantos outros, como 2 Timóteo 2,15, como 1 Coríntios 15:58, mas esse aqui deve fechar a nossa passagem sobre essa terra. A semelhança de combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz, eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A igreja tem sofrido diversos ataques. Isso aqui faz 2000 anos. Não mudou muita coisa. Mas a igreja continua de pé porque ela sabe em quem tem crido. A igreja continua de pé porque ela sabe que em quem ela crê tem poder. E poder para guardar o seu depósito até aquele dia. Ou seja, nos fazer perseverar na fé, guardar o evangelho dentro do nosso coração de modo que a gente pratique sem medo e sem ter vergonha do que possa acontecer. Então ele adverte Timóteo a não se envergonhar de falar sobre Cristo, mas se apresenta como um modelo de ousadia face ao sofrimento e à perseguição. Ele sabia o caráter do Deus que o chamou, fiel e verdadeiro. Por isso, Paulo depositava a sua fé nele. Ele estava certo de que era poderoso para manter firme na palavra até o dia do julgamento. Esse dia aí com D maiúsculo. O dia em que todos estarão totalmente despidos de dissimulações ou qualquer outro artifício diante de Deus para serem julgados. Versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Nesse versículo eu faço uso das palavras do comentarista Jeffrey Wilson, no seu livro As Epístolas Pastorais. Ele comenta de uma forma que não encontrei palavras para descrever melhor esse versículo 13. Em contraste com as palavras doentias, mascaradas pelos falsos mestres, o ministério de Timóteo deve basear-se firmemente nas sãs palavras da doutrina do apóstolo. Ele diz, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Timóteo, você sabe de quem você aprendeu, a gente falou semana passada. Você sabe quem lhe passou o conhecimento das sãs palavras. E você sabe que a sua responsabilidade é manter o padrão das sãs palavras. Você sabe que a sua responsabilidade é fazer com que o povo de Deus caminhe de acordo com as sãs palavras. Então mantenha o padrão. O que é que você está vendo lá fora, Timóteo? Falsos mestres. O que é que você está vendo começar a adentrar o seio da igreja, sutil e sorrateiramente, palavras doentias, mascaradas pelos falsos mestres. Mas o seu ensino, o seu ministério deve ser baseado firmemente nas sãs palavras. Todavia, isso deveria ser feito com aquele espírito de fé e amor, que é fruto da vida vivida em união com Cristo Jesus. Portanto, sem a presença estimulante da fé e do amor, até o ensino mais puro está fadado a degenerar-se e tornar-se uma ortodoxia morta. O que Jeffrey Wilson está querendo falar aqui a respeito desse versículo, nessa parte final? Sem fé e sem amor, a pregação não se torna eficaz. O Espírito Santo não utiliza uma pregação que foi feita sem amor por esta palavra. E sem fé, sem acreditar no que eu estou pregando, como eu vou pregar? Então, tudo deve ser feito com espírito de fé e amor. E isso é possível quando eu que estou pregando tenho uma vida de união com Cristo. Ou seja, quando eu realmente sou regenerado. E sem a presença da fé e do amor, até o ensino mais puro, mais correto teologicamente, mais burilado pelas melhores
técnicas exegéticas e de hermenêutica, vai se tornar uma ortodoxia morta. Em outras palavras, se eu não prego com fidelidade, se eu não tenho fé no meu coração para acreditar no que eu prego, se eu não prego com amor, por mais correto que minhas palavras estejam, elas não serão refletidas na minha prática do dia a dia. E aí, ao invés de provocar nas pessoas inspiração para buscarem viver a palavra de Deus, vai gerar decepção, por verem que a minha vida fala muito mais alto do que a palavra de Deus, e fala de forma divergente. O meu discurso contrapõe a palavra, quando ele deveria ser exatamente a mesma coisa. E ortodoxia sem ortopraxia não vale. Pregar e não viver não adianta de nada. Versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse bom depósito é a mensagem do Evangelho confiada a Timóteo, a qual ele deve guardar pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo também não dá. Falei no começo que às vezes a gente é colocado em determinados caminhos e que as pessoas supervalorizam a ação do Espírito Santo e tiram totalmente a nossa responsabilidade de desenvolver e nutrir o dom que Deus nos deu, de reavivar o dom de Deus em nós. Mas eu, com isso, não anulo a atividade do Espírito Santo. Pelo contrário, nós precisamos dele. Sem a presença do Espírito Santo na sua vida, o pregador vira um palestrante, vira um acadêmico. Não tem vida. A pregação não sai de um coração para o outro, de um coração arrependido para um coração ainda em caos, de um coração lavado para um coração sujo do pecador. Não sai. Sem a presença do Espírito Santo não se sente o impacto das palavras das Escrituras. E aquilo você acaba soando apenas como um estudioso. É aquele tipo de coisa que você escuta e acha muito bonito, mas no final você diz assim, nossa, que pesquisa boa. Que trabalho bem feito. Nunca, que palavra impactante. Que palavra confrontadora. Que palavra que convence. Que palavra que transforma, que alivia, que consola. Enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que a palavra faz com a gente. Porque não dá, meus irmãos, não dá para a gente ouvir mais a palavra de Deus sem a gente ter um mínimo de reação. Uma das coisas que mais me adoece é quando a gente prega a palavra em chamas. Mas parece que as pessoas estão um cubo de gelo. A oração que a gente faz toda vez que sobe no púlpito é que as pessoas estejam também em chamas como a gente está. Que as pessoas sejam confrontadas pela palavra de Deus se elas estão numa prática de pecado, e que elas sejam confortadas pela palavra de Deus se elas estão caminhando bem, mas estão passando por provações. Quando Paulo escreve isso aqui para Timóteo, ele sabe que Timóteo, você está caminhando bem, mas você precisa de conforto, você precisa de encorajamento, você precisa de ânimo. E se a gente não prega na dependência do Espírito Santo, nada disso acontece. Eu saio tão vazio quanto eu entrei. Eu saio tão indiferente quanto eu entrei. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente saia edificado, abençoado, confortado, se for o caso, repreendido. Mas que a gente saia com a porção da palavra de Deus no nosso coração e aquilo faça toda a diferença. Então a presença do Espírito Santo nos traz orientação, nos guia, nos fortalece e nos capacita para a sublime tarefa de transmissão do bom depósito. Aqueles que hão de crer no Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados e salvação eterna de suas almas. Essa é a sublime tarefa do ministro do Evangelho. A entrega da mensagem das boas novas de salvação. Existem muitos por aí perdidos, muitos necessitando de ouvir a palavra. A gente não pode sonegar isso a eles. Por isso que
a gente se alegra com a consciência que a igreja tem. Quando o pastor Rony fala a respeito de um palhaço estar no púlpito, que seria a maior derrota de uma igreja. A consciência de que é necessário seriedade, compromisso e dedicação à pregação da palavra é um valor que a gente não pode deixar passar. Eu agradeço a Deus porque nossa igreja tem isso. Encara, de fato, com seriedade, a tarefa de expor o Evangelho. Porque disso, de fato, depende a vida de muitas pessoas que precisam ter os seus pecados apagados e perdoados por Cristo, para que de fato as suas almas repousem eternamente, não sejam alvo da morte eterna. Se a gente não fizer esse trabalho, a gente não cumpriu cabalmente o ministério que nos foi dado. Que Deus nos livre desse tipo de constatação ao final das nossas vidas. Que Ele continue nos abençoando, nos ajudando a viver o Evangelho com integridade e com todo o nosso coração.